Na verdade, eu estava no abrigo e aí eu fui para o primeiro lugar que eu aluguei. Eu sentei no chão, só tinha um colchão. Eu peguei meu celular e apareceu um patrocínio de vídeo teu. Nossa, 60 dias, né? Não tem como. Eu sempre quis fazer medicina, desde pequeno, desde criança. Mas quando chegou na época do vestibular em si, eu achei que era praticamente impossível para mim. Era um curso muito concorrido, não estudava da forma que eu deveria estudar. Então eu ingressei em odontologia. Eu fiz um ano de odontologia. A minha avó também é empregada doméstica. E na família do meu pai, não tem nenhuma mulher que fez faculdade. Não, eu vou fazer medicina, não tem nada a ver com você. Eu sou uma cervejeira, calça, botina e a camiseta da firma. E eu dentro de um carro no trânsito de Goiânia conversando com ele. Aí ele olhou pra mim, olha lá, você é peão. Eu fiquei quieto. Mas eu nunca pensei em fazer medicina. E eu tinha pouco tempo, eu trabalho e estudo. Eu trabalho numa padaria. É muito sono, porque eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Minha mãe falou pra mim, Léo, sua realidade é essa. Ou você estuda, ou você vai trabalhar na roça. Mas quando eu ia para o colégio público, eles ficavam brigando na sala, o professor já tava assim, meio que, se tiver aula tem, se não tem, tanto faz também. Essa questão de alterar a metodologia, eu acho que é a chavinha que gira na nossa mente, né? Aí quando eu falei com a minha mãe, ela falou assim, você não acha que você já estava velha? Eu notei isso na agenda. Não nasci para ser dona de casa, eu vou ser médica. Quando eu vi 60 dias, eu pensei assim, 60 dias? Como que eu vou estudar em 60 dias? Eu vi um anúncio, eu quero passar em medicina em 50 dias. Eu não é possível um negócio. Peguei e conversei com meu pai, olha isso aqui, e eu não tenho condições de pagar um particular, então nós temos desse de ouro. Ou era pública, ou era pública. Faltava mais ou menos 60 dias pro vestibular. Já fui ajudante de pedreiro. Todos esses gastos, tudo isso que a minha mãe passou, fica nervosa porque não tem dinheiro pra comprar coisa pra casa, fazer rancho. Tem dia, tem hora, tem minuto e tem segundo pra acabar a minha pobreza. Porque eu vinha muitos anos prestando e chega um cara falando, você passa em 60 dias. Ele mandou lista de aprovados e lista de espera. Vai que o meu nome tá lá. Deu um gritinho no carro, falei, passei. Deu o quê? 60 dias? Não deu 60 dias. É aquele negócio, né? Os resultados falam por si só. Coloquei a nota do FIES, e daí me ligaram assim, e a moça me falou, deu tudo certo aqui. E daí eu chorei, daí eu falei, não, tem certeza, tem certeza. E daí, sabe, eu não tava acreditando ainda. Hoje eu faço medicina na Universidade Federal. Eu aprendi a passar em medicina em menos de 60 dias. Em menos de 60 dias eu passei. E fazia 10 anos que eu não estudava. Meu pai não me chama nem de filho, me chama de doutor agora. Quando eu vi meu nome na lista, Léo do céu, é surreal. Você esquece das noites, você acordou cedo. Fiz 3. Tive aprovação em 2. Uma mistura de sentimentos, né? Um sentimento de finalmente, um sentimento de quero conhecer os colegas, quero entrar no laboratório. O primeiro vestibular que eu fiz de medicina, eu entrei lá no meu e-mail e tava lá, Nayara, a faculdade tem prazer de te receber, venha fazer sua inscrição. Eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. Deus vinha falando comigo que era pra ser pra mim, porque também todas as vezes que eu queria desistir, eu fazia igual você, eu pedia sinal. Senhor, é pra ser ou não ser? E Deus sempre falava, mandava algo que no meu coração falava, é pra ser. Eu passei pelo vestibular da UFO, aqui da minha cidade. Eu confiei muito nas tuas palavras, eu acreditei muito que em 60 dias eu passaria de verdade. Eu estava vivendo o método que estava funcionando. E eu passei na Universidade de Pelotas, que é referência, inclusive, no Rio Grande do Sul, e é uma das melhores. E eu mandei mensagem pra minha mãe, né? Eu falei, passei. Ela ficou muito feliz, ela começou a chorar. Eu fiquei muito mais feliz, leve e muito emocionada. Pegou e falou, Luísa, você foi aprovada na UNEB. Eu achei que era brincadeira, não é possível. Quê? UNEB? Aí quando eu abri a lista e vi meu nome lá, eu caí. Oxe, não é possível. Eu não esperava. E aí chegou agora o final do ano, uma faculdade que eu gosto muito, que eu tenho uma vontade imensa de estar lá, e eu consegui a aprovação. Foi em pouco tempo que tu conseguiu, né? Em pouco tempo, realmente foram menos do que 60 dias, eu acho. Bem menos do que 60 dias. Quanto tempo deu que tu passou? 51 dias. Tem uma amiga minha pessoal que ela demorou 5 anos pra passar, na mesma faculdade que eu passei. Então, ela olhou pra mim e falou assim, mas o que tu fez? Desistir não é uma opção. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do projeto Você na Medicina. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês
a fórmula secreta para passar em medicina em ciclos de 60 dias. Mesmo que você esteja começando zero, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não saiba exatas, mesmo que você esteja perdido nessa reta final e não saiba por onde começar, como estudar as melhores estratégias, esse evento 100% online, 100% gratuito, eu vou te ensinar como passar em medicina usando os ciclos de 60 dias. Tenho certeza absoluta que esse evento vai abrir a sua mente em relação aos estudos, porque tudo que eu falar aqui, eu vou falar sobre metodologias de estudo comprovadas pela neurociência. Ou seja, métodos, técnicas que você pode implementar na sua rotina que podem trazer um resultado extraordinário para você sair do zero até a sua aprovação em medicina. Se funcionou com tantos alunos, também vai funcionar com você. E eu escolhi esse tema para a nossa primeira aula, por quê? Porque eu acho extremamente importante, né, a gente formatar os nossos estudos de forma previsível, onde a gente consegue ter previsibilidade. Será que eu vou passar em medicina? Será que eu estou no caminho certo? Isso é uma das coisas que mais angustia a maioria dos alunos que estão começando. Só que esse curso, ele não é para quem acredita em Papai Noel, ele não é para quem acredita em Coelhinho da Páscoa, que acredita em pó mágico, milagre do divino. É para aquelas pessoas que querem pegar firme nos estudos e querem mudar de vida através da medicina, que querem buscar técnicas e métodos para acelerar esse processo, sem ter que ficar 5, 6, 7, 8 anos no cursinho até conseguir passar em medicina. Então, se você é esse tipo de pessoa que quer mudar de vida, que quer realmente fazer medicina, que quer fazer a diferença na vida das pessoas através da medicina, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que essa aula vai mudar a sua percepção sobre a aprovação em medicina. Por mais que você ache que é impossível conseguir uma aprovação em medicina tão rápido assim, fica aqui comigo para você entender como que funciona isso na prática e depois você decide se você vai seguir essa metodologia ou não, sem compromisso nenhum. E no final, eu não vou te vender curso, no final eu vou mudar a tua vida. Eu falo sempre para a minha equipe, nós não vendemos curso, nós mudamos a vida das pessoas, assim como os alunos que você acabou de ver o depoimento e o relato deles. Então aqui, ó, pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó, a diferença do método tradicional com os ciclos de 60 dias. Então, no método tradicional, você demora de 3 a 5 anos de cursinho, você estuda 8, 10, 12 horas por dia, você tem uma memória sobrecarregada, você fica cansado, você fica angustiado, você tem poucos acertos, você não evolui nos seus simulados, enquanto que no ciclo de 60 dias você tem uma estratégia de estudo inteligente, você tem resultados reais, você metrifica o teu estudo, você trabalha microlearning, storytelling, recall ativo, revisões pré-sono, simulado semanal para metrificar os seus estudos. Então, quando você começa a estudar nesse formato, você tem previsibilidade, você começa a ver os seus resultados, você começa a ver os seus acertos subirem, você tem firmeza, você tem clareza que você vai conseguir chegar na sua aprovação em medicina. Esse daqui é o Alex Mulley, ele é um norte-americano, ele foi campeão mundial de memorização, o cara conseguiu memorizar 3.888 números binários em menos de 60 minutos. E ele usou uma técnica de memorização que eu repliquei na minha rotina de estudo para que eu conseguisse passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. Isso mesmo, eu apliquei essas mesmas técnicas para aprender matemática, para aprender biologia, para aprender química, para aprender redação, e eu consegui ter um resultado extraordinário. E eu já ajudei vários alunos a conseguirem esse mesmo resultado através do SISU, através do ProUni e através do vestibular. Essa técnica de memorização que eu vou explicar para vocês, que é a base central do ciclo de 60 dias, ela vai trabalhar todo nessa questão aqui do hipocampo, que é o centro responsável pela memorização. É o local do cérebro que é ativado quando acontece o processo de memorização. Então, aplicando a neurociência da aprendizagem, você consegue ter muito mais resultado com ciclos de 60 dias. Por quê? Porque você consegue tirar o conteúdo da memória de curto prazo e jogar esse conteúdo na memória de longo prazo, aumentando a tua capacidade de aprendizagem e utilizando a memória espacial. Mas fica tranquilo que eu vou explicar para vocês na prática como que funciona isso. E aí, só trazendo uma questão numérica, né? Vocês vão perceber que as minhas aulas são muito práticas, né? Eu gosto sempre de trazer números. Então, imagina que uma questão do Enem, ela vai ser igual a um micro conteúdo. Por exemplo, uma questão de matemática que está cobrando um micro conteúdo de porcentagem. Uma questão do Enem que está cobrando
matemática e que está cobrando probabilidade. Dentro da probabilidade, nós temos a probabilidade condicional, que é um micro conteúdo. Então, utilizando essa técnica, com apenas 20 minutos de prática, você consegue memorizar um micro conteúdo, colocando ele na memória espacial. Se você estudar 2 horas por dia, você tem 6 micro conteúdos. 6 conteúdos que você aprende por dia. 2 horas por dia, tá? Que é o mínimo do mínimo. Multiplicado por 5, você tem 30 micro conteúdos que você aprende na semana. Tem gente que faz cursinho 2, 3, 4 anos que não consegue aprender um micro conteúdo, uma micro informação no dia. Eu pergunto para a pessoa, tá, tu passou o dia inteiro no cursinho, o que você aprendeu que se cair na prova não tem como tu errar? A pessoa não sabe. Então, quando você usa essa técnica, você consegue um micro conteúdo a cada 20 minutos. Então, na semana, você tem 30 novas informações, conteúdos que você aprendeu na semana. Estudando 2 horas por dia. Claro, quanto mais você estudar, melhor. Então, um micro conteúdo, se eu domino esse micro conteúdo, vai ser um acerto. Vamos supor que você vai conseguir evoluir 10 acertos, 10 novos micro conteúdos, você consegue muito mais. Mas vamos supor, só para fazer o cálculo aqui para você, vamos supor que você vai conseguir aprender 10 novos micro conteúdos por semana, né? 10 novos acertos por semana, multiplicado por 8 semanas, em 60 dias você tem uma evolução de 80 acertos, casos reais, que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo da aula, de alunos que conseguiram esse tipo de resultado. Então é aquele aluno que conseguiu no Enem 2025, por exemplo, 60 acertos, e que no Enem 2026, aplicando o ciclo de 60 dias, ele vai conseguir 140 acertos, que é uma nota muito boa aí, para conseguir passar em medicina. Então tenho certeza que se você aplicar essas estratégias, você também vai conseguir passar em medicina. Por quê? Porque o Enem ele é uma prova de memória. Então, o hipocampo, ele é fundamental para você ter essa transformação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, não é sobre quantas videoaulas você assiste, não é sobre você ser inteligente ou não. No fim do dia, o que vai fazer você passar em medicina é você lembrar do conteúdo na hora da prova. Anota isso aí, a primeira informação da aula de hoje. Anota aí, o Enem é uma prova de memória. O que importa é você lembrar do conteúdo. O conteúdo não é tão difícil. O que dificulta o conteúdo é que você não consegue lembrar dele depois. Você entende a matéria, mas depois não consegue lembrar. E o fato de você não lembrar faz o conteúdo ser difícil, faz você errar a maioria das questões. E por isso que você acha que medicina é muito difícil, por isso que você acha que medicina é impossível. Mas eu tô aqui para mostrar para você que sim, é possível você conseguir passar em medicina, mesmo começando do absoluto zero, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não saiba exata. Se eu conseguir, e se tantos alunos meus conseguiram, você também vai conseguir. E aí eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, por que a maioria de vocês vê depoimento de alunos meus e acha que é impossível? Ó, a matéria publicada na CNN, Brasil tem baixo desempenho, estagna em ranking mundial da educação básica. Menos da metade dos estudantes de 15 anos de idade conseguiu atingir aprendizado mínimo em ciências e matemática. Então, o nosso nível, não é que medicina é difícil, é que o nosso nível educacional ele é tão baixo, ele é tão precário, que quando você vê um relato de um aluno meu que saiu do zero e passou em medicina com apenas 60 dias de estudo, você acha que é mentira. Porque o nosso nível educacional ele é tão precário, ele é tão ruim, haja vista as metodologias de estudo, que isso parece loucura, parece algo impossível. Outra matéria aqui, ó, Gazeta do Povo. Alunos do Brasil estão entre os piores do mundo em alfabetização e habilitada à aprovação em medicina. E eu vou mostrar aqui para vocês um relato de uma aluna minha que começou do zero, com filhos, estudando e trabalhando, e conseguiu passar em medicina e conseguiu sair do zero até a aprovação em medicina. Então fica comigo para você ver. Olha que loucura isso aqui, pessoal. Se ela conseguiu passar em medicina depois dos 30 anos, você também vai conseguir mudar a sua vida e a vida da sua família. Eu tenho 33 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhas, são gêmeas. Aí eu peguei e conversei com a minha mãe, aí ela, não, você não vai pro cursinho não, você vai pra faculdade. Não, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 anos de cursinho. Eu não vou ficar pagando cursinho pra você, não tem como. Foi programada e projetada para achar ou a pessoa tem dinheiro e vai pagar, ou você tem que morrer no cursinho, anos, no mínimo aí 3 anos, para você conseguir passar para medicina, né? Que é muito concorrido, muito disputado. 70% da turma queria fazer medicina, não passou, aí foi fazer fisioterapia. É muito frustrante. Você vê as pessoas querendo fazer outra coisa, mas por desconhecimento e falta de orientação mesmo, né? Não poder fazer o que realmente deseja, né?
Aí eu peguei uma mesa que minha amiga me doou, coloquei na varanda e, graças a Deus, eu passei em 60 dias, né? 55 dias. E outras pessoas também já me disseram, nossa, você mãe com gêmeas, sozinha, conseguiu passar, nossa, tô muito feliz, nossa, você é guerreira mesmo, e que não sei o que, todo mundo orgulhoso, assim. Minha primeira motivação são minhas filhas. Delas terem algo melhor, delas não precisarem demorar tanto tempo assim para realizar uma coisa boa, uma coisa melhor, para ter uma coisa boa. E se por acaso elas quiserem ser médicas, eu quero ter condição de dar o melhor para elas. Delas não precisarem fazerem outra coisa até concluir um sonho. Então, olha que interessante, né, pessoal, esse depoimento aqui da Giane, né, mostrando que às vezes você ser dedicado, você ser esforçado, o quanto que isso impacta, né? Ela achou que nunca ia conseguir passar em medicina, ela achou que nunca ia conseguir ver o nome na lista dos aprovados e aplicando a nossa metodologia de estudo, ela conseguiu ter um resultado extraordinário. Então, eu quis trazer esse relato para vocês para mostrar que às vezes a gente tem a crença limitante que precisa ficar 3, 4, 5 anos estudando até passar em medicina, mas se você tiver a metodologia de estudo correta, você consegue acelerar esse processo. Então, eu quero que vocês entendam que se tantas pessoas conseguiram, você também vai conseguir. Você também vai conseguir ver o seu nome na lista dos aprovados, você também vai conseguir mudar a sua vida e a vida da sua família. Eu tenho certeza absoluta que você pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Ó, o pessoal comentou aqui, tá mudo. Para mim o áudio tá normal, né? O Diego falou que o áudio tá normal para ele. Pois é, para mim aqui tá normal, pessoal. Não tá aparecendo nada aqui. Aqui voltou o áudio, tá? Eu vou dar sequência aqui, pessoal. Atualiza a internet que já vai resolver para vocês, tá? Então aqui, ó, pessoal, essa imagem representa bastante a aprovação em medicina, né? O método passivo e o método atleta da mente que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, o que acontece, pessoal? Quando você estuda de forma tradicional, é como se você estivesse indo de fusca, né? Agora, quando você começa a implementar as metodologias de estudo, né? Como, por exemplo, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Para vocês começarem a implementar as metodologias ativas, é como se você estivesse indo de Ferrari, né? Você consegue acelerar a sua aprovação em medicina, você consegue chegar mais rápido no seu objetivo de passar em medicina. Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? Como que várias pessoas, não foi só eu que consegui passar em medicina, mas teve vários dos meus alunos que conseguiram passar em medicina, mesmo começando do zero, né? Mesmo sem base teórica, eles conseguiram, e se eles conseguiram, tenho certeza que vocês também vão conseguir a aprovação em medicina. E aí, olha que interessante, pessoal, essa mensagem que eu recebi, né? Jaqueline falou o seguinte: professor, passei em média no Albert Einstein. Tem alguém de São Paulo aí, pessoal? Comenta no chat para mim. Se tem alguém de São Paulo aí. Hoje, no dia do meu aniversário, olha só o presente que Deus deu para ela, né? No dia do aniversário dela, ela conseguiu passar em medicina. E aí ela colocou aqui, ó, graças ao seu curso, né? E eu falo que não é graças a mim, né? É graças aos alunos que aplicam, que se dedicam, que esforçam, que colocam a metodologia de estudo em prática, né? Então não é sobre mim, né? Mas sim sobre os alunos que se dedicam, que se esforçam para conseguir passar em medicina. Eu tenho certeza que logo, logo vai ser você mandando essa mensagem para mim. Comenta aqui se você vai mandar essa mensagem, se você vai falar assim, Léo, passei em medicina. E olha que interessante, né, pessoal? Ela tinha 33 anos, com 2 filhas pequenas, né? Tirou nota máxima na redação, não sabia nada de exatas e tinha 2 filhas pequenas, sendo a mais nova diagnosticada com autismo, né? Quem tem filhos ou conhece alguém que tem autismo sabe a dificuldade que é você ter que ter o manejo, né? O cuidado de uma pessoa com autismo, quanto que isso impacta, né? E aqui é a Jaqueline, né? A foto que ela postou no Instagram, na aula prática da Faculdade de Medicina. Então, assim, não estou falando aqui que eu passei em medicina, não, várias pessoas conseguiram passar em medicina utilizando essa metodologia de estudo, por isso que eu tenho certeza que se você implementar essa metodologia de estudo na sua rotina, você também vai ter resultados extraordinários. E eu tenho certeza que você também pode mudar a sua vida e a vida da sua família estudando, se dedicando, se esforçando. Se eu conseguir, se os alunos conseguiram, você também vai conseguir. É só você acreditar,
você ter a metodologia de estudo, você correr atrás do seu estudo, isso daí não tem preço, tá, pessoal? E aí vem sempre aquela pergunta, né? Por que fazer esse curso, né? Por que ensinar de forma totalmente gratuita? O pessoal tem medo, o cara vai me vender depois, né? 3 aulas gratuitas e vai vender depois. Não, o nosso objetivo aqui é que seja realmente um curso de neuroaprendizagem com 3 aulas, mais material em PDF, né? Vai ter o grupo do WhatsApp, mais um simulado para você testar os seus conhecimentos. Por quê? Porque o nosso objetivo, né? A nossa missão é mostrar para mais pessoas que elas também consigam passar em medicina. Não faz sentido eu guardar esse conhecimento só para mim. Eu quero compartilhar esse conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas consigam mudar a sua vida. Hoje a gente vai falar então sobre a fórmula secreta. Amanhã vai ser a segunda aula, então a gente vai mostrar algumas técnicas, vamos pegar questões, vai ser bem legal. Na quarta-feira eu vou mostrar o passo a passo, né, um plano de estudo que eu desenvolvi, né, que eu vou implementar com os meus alunos e vou compartilhar aqui com vocês para quem está pensando em uma nova estratégia de estudo para conseguir passar em medicina e ser o primeiro médico, a primeira médica da família. Na quinta-feira a gente vai liberar o simulado para vocês poderem testar o nível de vocês e no domingo tem a aula de encerramento, eu vou escolher um tema específico, né, de matemática, biologia ou química e vou dar uma aula para vocês ensinando com a neuroaprendizagem como que vocês aprendem esses conteúdos e no final vai ter um sorteio bem legal do estetoscópio. Depois eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer para poder participar, tá? Então já tira o print aqui, avisa a sua família, 3 dias, 3 aulas que vão mudar a sua vida e a vida da sua família. E no domingo à noite tem a nossa última aula, a aula de encerramento, para compartilhar com você um conteúdo. Eu vou escolher, acho que vai ser um conteúdo de química, tá? Depois vocês mandam para mim qual conteúdo que vocês querem que eu mostre para vocês. E aí, então, aqui nós temos a fórmula, né? Essa fórmula que eu chamo de fórmula secreta, porque ela é pouco conhecida pela maioria dos alunos, né? A maioria dos alunos nem sabe que isso existe, não sabe o que é atenção seletiva, aprendizagem, memória de curto prazo, memória de longo prazo, produtividade mental, nível emocional, que a gente vai trabalhar bastante, né? Que vai ser igual a sua aprovação em medicina. Aí vem a pergunta, Léo, por que compartilhar essa fórmula e como que eu cheguei nessa fórmula de estudo? Aí eu fiz uma imagem aqui com a inteligência artificial, né, do Albert Einstein, que é uma grande admiração, né, uma pessoa que eu admiro, já li a biografia dele, vi vários documentários sobre ele, né, e o conhecimento, pessoal, ele não pode ser guardado, né? O conhecimento tem que ser compartilhado com mais pessoas. Quanto mais pessoas eu impactar, melhor. Mas só para vocês entenderem, né, como que eu cheguei nessa fórmula de estudo. Porque você pode achar, não, eu passei em medicina em primeiro lugar, ajudei várias pessoas, criei um método de estudo, você pode achar que eu sempre fui inteligente. Mas não. Quando eu tinha 11 para 12 anos, né, eu comecei a apresentar vários problemas na escola. Problemas de dificuldade de aprendizagem, né, não conseguia aprender física, não conseguia aprender matemática, não conseguia aprender linguagens, enfim. E aí, os professores começaram a ver que eu tinha uma dificuldade de aprendizagem, minha mãe me levou lá na psicóloga, ela falou que provavelmente seria um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH. Aí marcamos a consulta com a neurologista falou que eu tinha TDAH e descalculia, dislexia, e hoje eu penso que eu também tinha uns sintomas ali de descalculia, eu tinha dificuldade de fazer os cálculos. Inclusive, semana passada eu atendi uma paciente com a mesma faixa etária que eu tinha naquela época, e que também tem TDAH, dislexia e um pouquinho de descalculia. Enfim, e aí ali eu recebi esse diagnóstico e na minha cabeça, né, naquela época, né, isso 2006, né, eu nasci em 1995, então em 2006, quando eu tinha 11 anos, foi mais ou menos onde fizeram esse diagnóstico. Naquela época não se falava sobre TDAH, não se falava sobre desatenção, né, era algo meio que poucos médicos mais avançados já compreendiam essa questão da desatenção, e eu achei que eu era burro, achei que eu tinha o cérebro quebrado. E Deus, né, olha que louco isso, Deus colocou no meu coração o sonho de fazer medicina. Ele me deu essa promessa, né, que eu seria um dia, eu seria médico e eu poderia mudar a minha vida através da medicina. Só que acontece, eu pensei assim, cara, e acho que vocês também, não sei se vocês também escutaram isso, mas quando a gente tá na escola, quem que pode fazer medicina? O cara que tira 10. Então se o cara tira 10, ele pode fazer medicina. Não é assim? Comenta aqui. Agora o cara que tira 0, o cara que vai mal na escola, esse cara não pode fazer medicina. Quem tira 10, pô, esse cara vai ser médico, esse cara vai ser um doutor, vai fazer uma grande faculdade. Agora, quem tira 0 não pode fazer medicina. E eu, devido ao TDAH, dislexia e tudo mais, eu tinha dificuldade de aprender os conteúdos, principalmente os conteúdos de exatas. Então, eu tinha notas ruins na escola, né? Chamava a minha mãe toda hora. E aí eu pensava, cara, como que eu vou ser médico? Como que um dia eu vou passar em medicina se os professores estão falando para mim que eu não tenho capacidade, que eu não sou um bom aluno, que eu não tiro as melhores notas? Porque se tu tirar 0, tu vai ser um perdedor, vai ser um fracasso. Tirou 10, vai ser médico, vai ser doutor, vai mudar de vida. E aí eu não me adaptava àquele modelo de ensino,
Aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir fazer medicina. Eu tinha muitas crenças limitantes, né? Eu achava que eu não tinha capacidade. Quem sou eu para poder fazer medicina? Por quê? Minha mãe é empregada doméstica, meu pai desapareceu no mundo, 3 filhos para minha mãe criar com salário mínimo. Ou seja, ninguém da minha família estudou, família humilde, estudei a vida inteira em escola pública, morava em periferia, então assim, eu não tinha essa perspectiva de crescimento, né? Como que eu vou conseguir passar em medicina? Como que um dia eu vou ser médico? E aí, teve uma situação na escola, olha que louco isso, né, pessoal? Para vocês verem como que o mundo não gira, né? Ele capota. Teve uma professora minha, né, quando eu estava no ensino médio, de matemática, que eu zerei a prova, era uma prova de funções, função quadrática, né, que é conteúdo bem cobrado aí, quem vai fazer nem vestibular sabe. E essa prova eu tirei 0. Eu não sabia fazer a função quadrática, eu errei os cálculos, não consegui memorizar. Na época eu trabalhava no supermercado, então com 14 anos já tive que começar a trabalhar. E aí eu fui lá, fiz a prova, zerei a prova. Depois, na outra semana, a professora corrigia a prova e passava em cadeira em cadeira, entregando a prova e falando a nota que o aluno tinha. E aí ela entregou a prova, tinha um 0 bem grande ali, vermelho, né? O 0, eu lembro como se fosse hoje, pessoal. Eu lembro a professora, o cabelo curto que ela tinha, a roupa que ela estava vestindo, eu lembro a sala, onde que eu estava sentado na sala, uma memória que eu nunca vou esquecer. Ela me entrega a prova e fala que eu tirei 0, né? Que eu nunca ia ser alguém na vida. Pum, aquilo como se fosse um tapa na cara, assim, acho que foi mais forte que um tapa na cara. Eu lembro a situação, a imagem mental. Eu pensei, cara, ela tá certa, né? Como que um dia eu vou passar em medicina? Tinha um colega meu que ele sentava na minha frente, e aí ela deu a prova para esse colega, e ele tirou 10. E ela elogiou ele na frente de todo mundo e tal, meio que fazendo uma comparação, né? Porque eu não tinha dinheiro, filho de empregada doméstica, e ele tinha muito dinheiro. Então, essa professora gostava de valorizar os alunos que tinham dinheiro e desmerecer aqueles que não tinham condições. Então, eu fui crescendo com aquilo na minha cabeça, né? E aí, no outro ano, eu fui reprovado em matemática, reprovado em história. Aí eu pensei, cara, como é que um dia eu vou conseguir passar em medicina? Como é que um dia eu vou ser alguém na vida, né? Não tem como. Então eu meio que abandonei esse sonho de fazer medicina, coloquei esse sonho embaixo do tapete e esqueci que um dia eu poderia fazer medicina. Acabei a escola com 17 anos, mas como eu fui reprovado, eu terminei só com 18 anos, peguei o diploma de ensino superior. Aí o que eu pensei? Qual que foi o cálculo na minha cabeça? Medicina não tem como. Enfermagem é muito difícil. Nutrição é o dia inteiro, eu precisava trabalhar. Como que eu fazia medicina? Eu precisava trabalhar. Biomedicina é muito difícil, fisioterapia é muito difícil. O que sobrou? Pensei assim, não. Qual que é o curso da área da saúde, que eu gostava de fisiologia humana, bioquímica, eu gostava dessas coisas. Então pensei, qual que é o curso da área da saúde mais fácil? Eu pensei assim, na minha cabeça pensei, qual que é o curso mais fácil de passar? Eu pensei, eu sou burro, né? Como que eu vou conseguir tirar aquelas notas altíssimas, né, no Enem para poder passar em medicina? Não tem como. Comenta aí, pessoal, qual que vocês acham que é o curso mais fácil de passar da área da saúde? Enfim, fui lá e me inscrevi no vestibular de educação física. Pensei, não, o curso mais fácil para fazer da área da saúde é educação física. Não tem como eu não passar no curso, né? É só botar meu nome ali que vão me chamar. Fui fazer lá, errei a prova inteira, não sei como, fiquei em último lugar. Aí começou as aulas em fevereiro, não me chamaram. Chegou em março, pessoal, olha que louco. Em março me chamaram, o último lugar. O último da turma de educação física, para vocês verem como que Deus é justo o tempo inteiro. Eu fui o último, depois vocês vão entender. Eu fui o último. O último ser chamado da faculdade de educação física fui eu. Já tinha começado as aulas, era metade de março. Aí eu me enfiei num financiamento. Não tinha dinheiro para pagar, era 1.200 por mês, me enfiei num financiamento. No primeiro momento, gostei da faculdade. Tinha anatomia, tinha bioquímica, fisiologia, gostei muito das matérias. Só que aí eu fui fazer estágio numa academia, comecei a trabalhar numa academia. Nessa academia, metade da academia fazia de medicina. Conheci várias pessoas da medicina, comecei a conversar com eles, era como se fosse Deus me perseguindo, esse é teu caminho, não adianta fugir. Mas eu negava, né? Vinha os sinais, mas eu negava, eu achava que eu não ia nunca conseguir fazer medicina algum dia na minha vida. Aí, olha que louco isso, pessoal. No primeiro ano, eu fiquei tranquilo, porque tinha anatomia, tinha bioquímica, não sei se tem alguém aí de outra área da saúde, comenta aqui, pessoal. Tem alguém de outras áreas da saúde, enfermagem, enfim.
O que acontece? Você, tem as matérias ali, né? Você vai se conformando. Só que acontece, pessoal, comecei a entrar em depressão. Porque eu queria fazer medicina. A medicina não saía do meu coração. Eu queria fazer medicina. Só que daí eu olhava para a minha capacidade. Eu não sei física, eu não sei matemática, eu não sei redação, eu não sei biologia. Como que eu vou conseguir passar em medicina? Só que aí eu comecei a ter muito pensamento negativo, eu comecei a ter muita angústia, comecei a não querer mais ir para aula. Eu estava pagando a educação física, eu não queria mais ir para aula, estava, né, estressado, porque não era o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu sentia que eu não estava seguindo o propósito verdadeiro que Deus colocou no meu coração. E aí, um belo dia, eu fiz uma oração para Deus, eu falei assim: Deus, se for medicina, manda um sinal. Eu tô por ti. Se você sente que o meu caminho é na medicina, me manda um sinal. Fiz a oração, passou 2 dias. Olha que louco isso. Eu recebi um convite para ir numa formatura de medicina. Até hoje eu não sei como que eu recebi esse convite para ir numa formatura de medicina. Depois virou um grande amigo meu, o Dr. Pedro. Fui na formatura dele. Aí, ali na hora da colação, eu senti uma emoção, comecei a chorar, assim, senti uma emoção tão forte. E eu pensei, cara, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Ou eu vou ser médico ou eu vou morrer tentando. Claro, não foi fácil, demorou uns 2 meses, mas eu tive coragem de ir na faculdade de Educação Física. Tu tinha 2 opções, né? Trancar o curso de Educação Física ou cancelar a vaga em Medicina. Aí o que eu pensei? Cara, eu tinha muita fé, eu acreditava muito que Deus ia mudar, que ele ia prosperar a minha vida, que eu tinha essa promessa de fazer medicina. Aí eu pensei, cara, eu não vou trancar a faculdade e se eu tiver medo, eu vou voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a matrícula da faculdade. Eu tinha 32 mil de dívida no banco, do financiamento, era 1.200 por mês, 5º semestre eram 8 para me formar. Eu cancelei a faculdade de Educação Física, com uma dívida de 32 mil no banco, e comecei a estudar para tentar passar em medicina. Só que detalhe, eu não sabia física, não sabia matemática, não sabia redação. Aí o que eu fiz? Antes de entrar na Educação Física, eu trabalhava como entregador de jornal. Aí, quando eu trabalhava como entregador de jornal, quando eu parei de trabalhar, eu recebi um dinheiro. Peguei esse dinheiro e guardei. Peguei esse dinheiro e fiz o quê? Comprei curso online, comprei videoaulas, comprei cronograma, comprei tudo que vocês imaginarem, todos esses cursos famosos eu comprei. Pensei, não, eu vou ver videoaula, vou fazer resumo, vou comer os livros e vou passar em medicina. Me inscrevi pro Enem, fui lá, comprei todos esses cursos e pensei, não, eu vou passar em medicina. Fiz o Enem, pessoal. É até complicado falar isso. Fiz o Enem, pessoal, com todos esses cursos, videoaula, banco de questões e tirei 480 pontos no Enem. 400 pontos na redação. Acho que todo mundo que tá aqui, não tem ninguém que tá aqui na live que tirou uma nota tão baixa que nem essa. 488 pontos. Aí eu pensei, não tem como, Deus, eu sou muito burro, não tem como, né? Como que eu vou conseguir passar em medicina? Não tem como, né? Eu dou risada agora, mas na época eu entrei em depressão, né, pessoal? Pensei, o que eu fiz na minha vida, né? Aí eu tava com 21 para 22 anos. Aí eu pensei, o que eu fiz na minha vida, né? Larguei a faculdade, faltavam 3 semestres para me formar. Fui o único da minha família que ingressou na faculdade. Ensino superior na época, né? Aí eu pensei, cara, o que eu fiz na minha vida, né? E, enfim, entrei em depressão, não queria sair de casa. Foi bem complicada essa fase. Aí eu pensei, vou fazer psicologia. Gostava da mente humana, né? Gostava de estudar o cérebro. Você foi minha paixão, né? Estudar o cérebro. Anatomia, neurofisiologia. E eu pensei, vou fazer psicologia, né? E nisso passou 2 anos mais ou menos, 2 anos, né? Desde a minha reprovação, 2 anos até eu voltar a estudar. Aí eu comecei a estudar neurociência, comecei a estudar o cérebro, como é que ele funcionava. E aí eu já tinha meio que desistido, né? Achei que já tinha meio que desistido desse sonho de fazer medicina. Pensei, vou fazer outro curso, fazer enfermagem, talvez fisioterapia, algum outro curso da área da saúde, nutrição, psicologia, algum outro curso da área da saúde. Aí eu fui num retiro espiritual
E aí um pastor, né, teve ali todo o evento, tudo, né? Não sei se vocês já foram em algum retiro da igreja. Aí, enfim, aí esse pastor veio falar comigo, botou a mão assim eu tava assim de costa, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: no futuro tem pessoas que estão precisando da sua ajuda. Aí aquilo bugou meu cérebro, né? Eu pensei assim, como assim? Eu trabalho numa academia, ganho R$700 por mês, tô com 22 anos, não fiz faculdade, abandonei uma faculdade, minha família acha que eu sou um perdedor, que eu sou um fracasso, que não quero nada com a vida. Tá dando tudo errado. Quando eu comecei a estudar para passar em medicina, começou a dar tudo errado na minha vida. E como que eu, né? Quem sou eu para... Como que eu vou ajudar outras pessoas no futuro, né? E quando ele falou isso para mim, eu não acreditei, né? Eu pensei, não, ele falou, não, você vai passar em medicina e no futuro você vai mudar a vida de várias pessoas. E claro, né, hoje, olhando meu Instagram, olhando meu canal do YouTube, TikTok, são mais de 200 mil pessoas que eu impacto na rede social, né? Mas naquela época eu achei que, na minha cabeça, era impossível isso, né? E aí, eu comecei a acreditar que um dia eu ia passar em medicina, que um dia eu ia ser médico. E aí é muito louco isso, porque quando tu começa a acreditar, quando tu começa a ver sem ter resultado, porque a fé é isso, né? A fé é você acreditar sem ver resultado. Aí eu estava estudando muito neurociência, aí eu conheci um professor norte-americano que ele ensinava técnicas de memorização. E eu comecei a ver o conteúdo dele, só que eu não tinha dinheiro para comprar o curso dele, porque eu pensei, não vou ficar vendo só o conteúdo gratuito, vou comprar o curso do cara para aprender o passo a passo, quero aprender essa técnica, porque eu achava que eu era burro, né? Achei que o meu cérebro era quebrado por causa do TDAH. Eu não tinha dinheiro, o que eu fiz? Pedi dinheiro emprestado para minha sogra, pedi dinheiro emprestado para minha avó, consegui um cartão de crédito e comprei o curso do cara. Aí pra tu ver como que é Deus, né? Ele manda os sinais, ele escancara na tua frente, né? Qual que é o teu caminho, qual que é a tua missão de fazer medicina. Aí comprei o curso do cara, na primeira aula ele ensinava a memorizar um número pi. Ele ensinava a mesma técnica que o Alex Muller, que eu mostrei para vocês no início, usou, é a mesma técnica que ele utilizava, pegando memórias, uma memória espacial, pegando conteúdos que já tem na tua cabeça, conectando conteúdo, fazendo um storytelling, aplicando microlearning, você conseguia memorizar qualquer coisa em 10 minutos. E aí, na primeira aula, 5 minutos, ele ensinou a memorizar o número pi. Aí eu fiquei assim, caramba, é isso que eu preciso de uma técnica, de um método. Porque com um método tradicional, como eu tinha TDAH, eu não entendia as videoaulas, eu não conseguia aprender física, matemática e redação. Aí eu comecei a aplicar essa técnica de memorização, outras técnicas da neurociência, comecei a desenvolver a metodologia de estudo, comecei a aplicar para biologia, comecei a aplicar para química, comecei a aplicar para matemática, comecei a aprender os conteúdos, comecei a memorizar os conteúdos. Comecei a aprender matemática, comecei a aprender redação, comecei a aprender os conteúdos. Como eu estava parado 2 anos sem estudar, e eu tive, primeira semana, segunda semana estudando, eu comecei a ver um resultado muito grande. Só que aí tinha um problema, faltava pouco tempo à prova. Faltava mais ou menos 2 meses para a prova. Aí eu tinha uma agenda que eu anotava todos os dias que eu estudei. Eu estudei 59 dias e 4 horas aplicando essa técnica de estudo. Fiquei 2 anos parado, depois voltei a estudar aplicando essa técnica, essa metodologia de estudo. E aí, olha que louco, eu comecei a ver os meus acertos subirem, comecei a ver a minha evolução dos estudos e comecei a ter confiança. Aí, fui lá, fiz a prova, precisava tirar... Para medicina, né, meu objetivo era passar numa faculdade particular através do ProUni, né? Para quem não sabe, o ProUni é um programa Universidade para Todos, tem que tirar acima de 750. Hoje, na minha época, era mais baixo, né? Hoje está um pouquinho mais alto, 770, 780, mas na época tinha que ser acima de 750, 760, dependendo da faculdade, já conseguia um ProUni bolsa 100%, que esse era o meu objetivo. Fiz a prova, pensei, não vou conseguir passar, né? Pô, é pouco tempo, né? 2 meses, 59 dias e 4 horas foi o tempo que eu estudei. Aí eu pensei, cara, não tem como, né? É pouco tempo. Mas como eu tinha aprendido como estudar da maneira correta, tinha visto evoluído nos estudos, eu pensei, não, esse método, ele pode me ajudar, se não conseguir, tranquilo, beleza. Fui lá, me inscrevi para a faculdade, mas sem expectativa nenhuma que eu fosse passar em medicina. Né? Na minha cabeça eu pensei, não, eu não vou conseguir passar em medicina, talvez eu vou ter que fazer mais um ano aí estudando para conseguir passar em medicina. Mas aquela segurança que, agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei como estudar. Né? Antes eu não via resultado, esquecia todo o conteúdo, agora eu sei como estudar. E aí, olha que interessante. Eu estava trabalhando numa academia, cheguei em casa da academia, e aí almocei, depois do almoço eu pensei, cara, hoje vai sair o resultado, né? Se eu vou conseguir passar em medicina com bolsa 100%, né? Eu lembro que eram 5 vagas, eram 5 vagas com bolsa 100%. Aí, beleza. Cheguei em casa, abri o site lá, demorou
um pouquinho para carregar, demorou uns 3, 4 minutos, não carregava, eu F5, pum, carregou o site. Aí eu olhei, pum, vi lá o meu nome. Leonardo Vicário. Primeiro lugar. Aí eu pensei, meu Deus. Para quem não acredita em Deus, né? Eu pensei assim, caramba. Aí carreguei de novo, conferi se era medicina, se era medicina veterinária, fiquei com medo, né? E ali eu me ajoelhei, né? Me ajoelhei no chão, né? Agradeci a Deus. Passou um filme na minha cabeça, né? As humilhações das professoras, os resultados negativos, aquela angústia, aquele medo. E eu pensei assim, caramba, eu vou ser médico, eu vou mudar a minha vida fazendo medicina. E aí foi aquela alegria, aquele turbilhões de emoções, né? Quando eu passei em medicina. E tu vê, né? Toda a dificuldade, tudo que você passou. Liguei para minha avó, liguei para minha família contando que eu tinha passado em medicina. Eu lembro que eu postei no Instagram a foto, né? Que eu tinha passado em medicina. Teve mais de 1000 comentários. Várias pessoas comentando, nossa, você vai ser médico. Várias pessoas, como assim tu tá estudando para passar em medicina? Porque eu não tinha contado para ninguém, né, que eu tava estudando para passar em medicina. E foi uma loucura, né? E aí é muito louco, né, como que muda o tratamento da família, né? Porque antes eu ficava em casa estudando, ninguém acreditava, achava que eu tava perdendo tempo, né? Como assim ele vai passar em medicina? E depois que tu passa em medicina, todo mundo começa a acreditar em você, né? E aí eu comecei a aplicar essa mesma técnica durante a faculdade de medicina, né? Vou até mostrar aqui para vocês essa foto. Aqui sou eu, né, em 2013, 2014, trabalhando como entregador de jornal. Depois sou eu quando eu passei em medicina em primeiro lugar. E aí eu comecei a me destacar muito na faculdade de medicina, comecei a aprender muitos conteúdos, porque eu comecei a aplicar as mesmas técnicas que eu usei para passar em medicina, eu comecei a aplicar durante a faculdade de medicina. Quando eu estava no 4º ano, eu consegui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Em 2023, não estava no 4º ano da faculdade de medicina, eu morei nos Estados Unidos em 2023. Tive a oportunidade, né, como eu conheci um professor, de conhecer a Harvard Medical School, que é a melhor faculdade do mundo. Conheci vários estudantes, foi uma experiência incrível para mim, extraordinária, né? Mudou muito a minha vida. Só que aí, pessoal, eu senti no meu coração que eu tinha que ensinar esse método para outras pessoas, que eu não podia guardar esse conhecimento só para mim. Deus falou comigo, não, eu mudei a tua vida foi transformada, agora você vai transformar a vida de outras pessoas. E aí, quando eu olho para o passado, eu vejo que tudo que eu passei, todas as dificuldades, todo o sofrimento, é porque Deus tinha um propósito muito maior para mim. Tá escrito isso, os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Eu era bloqueado com os estudos, eu fui reprovado em matemática, eu fui reprovado em história. E aí tu olha pro passado, tu vê, cara, fez todo sentido. Tudo que eu passei era Deus me preparando, né, para poder impactar e levar esse conhecimento para outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas, através desse método, dessa técnica que me ajudou a passar em medicina, né? E aí é muito louco, né, porque lá atrás, quando o pastor falou para mim que eu ia mudar a vida de outras pessoas no futuro, eu não sabia, né? Hoje são mais de 200 mil pessoas que me acompanham na rede social, várias vidas que foram transformadas através desse método. Inclusive eu conversei agora, semana passada, com uma aluna, Laís, que passou em Curitiba, no Paraná, na PUC do Paraná, trabalhava no supermercado, né? Então é muito louco isso, né, pessoal? O quanto que esse método ajudou e vem mudando a vida de várias pessoas, né? Então, não é que eu era nerd e tirei 10 e fui o melhor da turma, não, eu era o pior da turma, com TDAH, dislexia, mas eu consegui não só passar em medicina, mas como fazer os 6 anos da faculdade de medicina e mostrar que é possível para qualquer pessoa, né? E aí, por exemplo, o Henrico aqui, né, conseguiu passar em medicina, trabalhava no chão de fábrica, conseguiu passar em medicina, com 60 dias conseguiu replicar esse método. A Mirella passou em medicina na Uninove, em São Paulo, né? Ana Júlia conseguiu passar em medicina, mandou mensagem, até mês passado ela mandou mensagem da foto da cerimônia do jaleco. Então, esse método mudou a vida de muitas pessoas, né? E eu me sinto muito feliz de vocês estarem aqui hoje, né, para poder apresentar para vocês essa metodologia de estudo que mudou a minha vida e que vem mudando a vida de várias pessoas e que pode te ajudar também nessa reta final para você ver um caminho diferente, para que você também consiga passar em medicina. Não faz sentido só eu
conseguir e você não conseguir. Eu quero que você também consiga. Não faz sentido só eu conseguir esconder esse método e não ensinar ele para outras pessoas. Eu quero que você também mude a sua vida e a vida da sua família para que você também possa conseguir uma nota tão alta, né? A gente sabe que medicina é super competitiva, mas, pô, eu tirei 480, pessoal. E consegui passar em medicina com ProUni 100% em primeiro lugar. Então, tipo assim, cara, né, se eu conseguir, eu sempre falo para os alunos, se eu passei em medicina, você também consegue. Às vezes, pô, Léo, eu tirei 530. Eu falo, cara, eu tirei 480. Léo, eu tirei 620. Dá para passar? Eu falo, eu tirei 480 e consegui. Por que você não vai conseguir? Né? É possível. Então, assim, pessoal, o que eu percebi, tá? Ajudando várias pessoas a conseguirem passar em medicina. Eu percebi que as pessoas que não conseguem passar em medicina, mesmo estudando muito, mesmo se dedicando muito, que pode ser talvez uma coisa que possa estar passando, que você pode estar passando agora, é por quê? Porque elas estudam sem atenção. Então, a atenção, né, é você filtrar os estímulos que vêm da periferia e você focar naquilo que realmente é importante. Quando você estuda sem atenção, você não consegue reter biologia, matemática, física, e aí você tem o esquecimento, você acaba esquecendo os conteúdos. Quando você esquece os conteúdos, não é que o conteúdo é difícil, não é que matemática é difícil, não é que biologia é difícil, é que você tem esquecimento. Você entende a matéria, mas você não grava essa informação. Quando você tem que recapitular essa informação, você erra as questões. Aí você tem baixos acertos. Quando você tem baixos acertos, você tem que reestudar aquele conteúdo novamente. Aí você é improdutivo. Por isso que na tua cabeça preciso de 4 anos. Esse ano não dá mais, Léo. Só vou estudar ano que vem. Esse ano já está perdido. Por quê? Porque você entende que você tem que estudar de novo, que você tem que ver de novo o conteúdo. E aí isso gera ansiedade e desmotivação. Aí você volta para o ciclo vicioso. Aí você fica 3, 4, 5 anos e em muitos casos você acaba desistindo de fazer medicina. Então, olha que interessante, pessoal. Olha essa imagem aqui, ó, tá? Que eu descobri trabalhando com várias pessoas que conseguiram passar em medicina e que não passaram em medicina, né? Tem várias pessoas, né, que mandam mensagem que não conseguiram passar em medicina. Então, olha que interessante, pessoal. Quando você estuda através de videoaulas, né, você tem um aprendizado passivo. Você recebe a informação. Então, você não tem tanto estímulo para o cérebro. Você assiste, mas o cérebro pouco processa aquela informação. Aquela informação não é tão relevante assim para o cérebro. E aí, o professor na videoaula, ele vai querer passar toda a informação, todo o conteúdo possível daquela matéria que possa cair na prova. E aí, o que isso acontece, pessoal? Olha aqui na imagem, ó. Você tem um negocinho chamado, anota aí, quem tiver com papel e caneta, já vai anotando aí, pessoal, aí informação extremamente importante para vocês. Gera o que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Então você tem excesso de estímulo, muita informação entra sem organização. Não sei se é essa a sensação que vocês têm, pessoal, comenta aqui. Eu vejo o videoaula, eu faço questões, eu faço o resumo, mas eu não vou para frente, eu não saio do lugar. Essa era a sensação que eu tinha. Não sei se vocês têm essa sensação. Comenta aqui no chat. Então, o que acontece? Você tem um excesso de estímulo, um excesso de informações, mas você tem pouca retenção do conteúdo. E esse conteúdo não fica organizado. E o fato desse conteúdo não ficar organizado faz você ter uma sensação que ele é difícil. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí. Estão entendendo? Porque, olha que interessante, pessoal. Se a gente colocar uma criança de 12 anos da China fazer o Enem, ela passa em medicina. Então não é sobre a complexidade do conteúdo, é o jeito que esse conteúdo é organizado na sua mente que gera essa sensação que você não aprende, que você não evolui nos estudos, que você não tem organização, e aí você entende o conteúdo hoje, mas amanhã acaba esquecendo. E aí, ó, anota aí, tem uma região do cérebro chamado tálamo. Ele é como se fosse o porteiro do cérebro. Ele vai filtrar o que merece atenção. Então imagina que chegou um monte de encomendas na tua casa. E aí o porteiro vai dizer o quê? O que é importante de todas essas encomendas que chegou aqui? O que é importante? O que não é importante? Então o excesso atrapalha essa filtragem, porque o aluno recebe uma avalanche de conteúdo, uma avalanche de informação durante uma videoaula, ele não sabe o que é importante. E o cérebro, ele faz o quê? Se aquilo não é importante, eu vou esquecer. Então, o que acontece? Quando você tem esse excesso de informação, o córtex pré-frontal, que é o músculo da aprendizagem, que fica aqui logo embaixo da testa, o que ele faz? Ele vai fazer a memória de trabalho, ele vai processar as informações, que nem o teu computador. Você abre várias abas,
várias informações, vários conteúdos, o teu computador começa a ter dificuldade de processar, que acho que foi o que aconteceu aqui no início da live. Eu tava com vídeos aqui dos alunos, dos depoimentos aqui, na área do StreamYard, que é o programa que eu uso para transmitir as aulas. Tinha vários vídeos e aí começou a travar o áudio. O pessoal comentou aqui no chat, pô, tá travando o áudio. Por quê? Porque o meu computador não estava conseguindo processar. A internet, o sinal da internet não tinha mexido aqui. Aparece para mim aqui, né, o sinal da internet. Mas o pessoal estava reclamando do áudio. Provavelmente o meu computador não estava conseguindo processar tanta informação, porque eu tinha vários vídeos aqui de 2, 3 gigas do depoimento dos alunos. Aí eu excluí esses vídeos aqui, até o que parece, ninguém está reclamando no chat aqui do áudio. Então, quanto mais informação você tiver, mais difícil é o córtex pré-frontal processar. Então, fica só na memória de curto prazo. É que nem você escrever o nome na areia. Você escreve o nome na areia, mas depois você acaba esquecendo essa informação. E aí, automaticamente, quando você gera essa sobrecarga cognitiva, você estuda sem atenção. E a atenção, tem uma neurocientista chamada Stella Collins, que ela diz o seguinte, que a atenção é o coração da aprendizagem. Ou seja, não existe aprendizagem, não existe memorização sem atenção. Então, olha que louco isso, pessoal. Vou até voltar aqui, ó. Olha que louco aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês, ó. O aluno estuda sem atenção, ele tem esquecimento, e aí baixa os acertos dele. O que ele faz? Eu vou aumentar o tempo de estudo. Eu não estou aprendendo, Léo. Eu não estou evoluindo meus estudos. O que eu vou fazer? Como a pessoa não entende neurociência, não entende neuroaprendizagem, ela pensa o seguinte, eu vou aumentar o meu tempo de estudo. Eu vou ver mais videoaulas, eu vou fazer mais questões, eu vou fazer mais redações. E aí a pessoa acha que para ela passar em medicina agora na reta final, ela tem que estudar mais. Só que não é estudar mais. Anota aí, não é estudar mais. Por quê? Porque quanto mais... Olha que louco isso, ó. Quanto mais você estuda sem atenção, sem esforço, sem definir o alvo, o que é importante, o que não é importante, ver a teoria sendo aplicada à prática, você não tira esse conteúdo da memória de curto prazo e coloca na memória de longo prazo, que é o hipocampo. Grava esse nome, hipocampo. Nós vamos falar muito dele ao longo desse curso gratuito de neuroaprendizagem. Nós vamos falar bastante sobre o hipocampo. Então o hipocampo ele só consolida o que foi bem processado e repetido e que gera o que a gente chama de codificação semântica. Então, olha o erro que o aluno comete. Ele acha que é aumentar o tempo de videoaula. Então ele compra um cursinho com videoaula, ele compra um banco de questões, ele compra um cronograma, ele compra aula particular, ele aumenta o quê? Ele aumenta o excesso de videoaulas, ele aumenta o tempo de estudo dele. Por quê? Ele acha que aumentar o tempo de estudo é aumentar a teoria. Então, quanto mais tempo eu estudo, mais teoria eu vou ter. E aí que tá o grande erro da maioria das pessoas que não conseguem passar em medicina, mesmo estudando muito, mesmo se dedicando muito. E é porque a pessoa acha que se ela aumentar o tempo de estudo, automaticamente ela vai aumentar o tempo, ela vai aumentar o quanto de conhecimento, o quanto de informações ela está retendo. Aí eu vou perguntar para vocês, tem alguém aí que já fez cursinho? Coloca no chat aí. O que eu vejo, tá? Léo, relato que trazem para mim. Léo, e quero ver se vocês concordam ou não. Se eu tô mentindo ou não, comenta aqui. A pessoa fala o seguinte, Léo, eu tô estudando, eu vejo videoaula, eu faço as questões, eu faço o resumo colorido, eu faço flashcards, mas a sensação que eu tenho, Léo, é que a teoria não tá aumentando conforme o quanto eu estudo. Parece que eu tô aprendendo menos. Quanto mais eu me dedico, menos eu aprendo. Menos retenção eu tenho. E aí eu quero que vocês confirmem isso. Ou foi só com essa pessoa que eu falei? Ou com vocês também acontece isso? Quando eu estava na mesma posição que vocês, o que acontecia? Parecia que quanto mais eu me dedicasse, mais eu me esforçasse, menos conteúdo tinha na minha cabeça. Era louco isso. Eu pensava assim, cara, só pode que eu sou burro. Não tem explicação. Só pode que eu joguei pedra na cruz. Eu fiz alguma coisa errada, porque não é possível. Não é possível que Deus colocou o sonho de fazer medicina no meu coração. Eu tenho TDAH, não aprendo.
não sei física, não sei matemática e quero medicina. Não é possível isso. Ó, a Bianca falou que sim. Quem mais, pessoal? Quem mais já passou por isso? Ó, parece que depois que sai da escola, o conteúdo foi sumido da cabeça. Foi tirado. É exatamente isso. É exatamente essa sensação que dá. Ó, a Ana, também passo por isso. Exato, também passo por isso. Então, agora vocês sabem por que acontece isso, pessoal. Acontece por causa do negocinho chamado sobrecarga cognitiva. Ou seja, não adianta você aumentar o tempo de estudo achando que você vai aumentar a teoria, vai aumentar a chance de você passar em medicina. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E aí, qual que é o efeito colateral disso, tá, pessoal? Vou mostrar aqui essa imagem aqui para vocês. Fica tranquilo que eu vou explicar tudo para vocês. Mas qual que é o efeito colateral disso, pessoal? Como é que fica a tua autoestima quando você erra o simulado, os seus acertos não sobem? Eu estava conversando com uma aluna agora, antes de entrar aqui com vocês, que os acertos dela baixaram. De um simulado para o outro, baixou os acertos. Como é que fica a tua autoestima depois que você se dedicou, se esforçou, estudou e não viu os acertos subirem? De 0 a 10, como é que fica a autoestima de um aluno que comeu os livros, comprou cronograma, aula particular, às vezes nem tinha o dinheiro, às vezes pegou o cartão emprestado do pai e da mãe? Como é que fica a autoestima dessa pessoa? De 0 a 10, pessoal, como é que é a autoestima? É 0. É menos 0, pessoal. É menos 5, menos 10. E aí é louco isso, pessoal, por quê? Porque aí, olha que louco isso. Você fala assim, não, o meu sonho é ser médico, o meu sonho é salvar vidas, eu quero fazer medicina por amor, eu quero salvar as vidas das pessoas, eu quero estudar anatomia, fisiologia, carimbar as receitas, olhar exames, dar plantões, ter meu consultório, fazer cirurgias. Esse é meu sonho, Léo. Mas a pessoa está estudando, ela está depressiva, ela está ansiosa, ela está com medo, a pressão absurda, não está dormindo direito à noite, não vê resultado, está com medo, está insegura. A família dessa pessoa olha assim, pô, eu acho que a minha filha, ou quem é casado, meu marido, esposa, eu acho que ele não quer fazer medicina. Olha como é que está a vida dessa pessoa. Não dorme direito, está ansiosa, pensamento acelerado, tá descontando no açúcar, passa o dia inteiro no scrolling infinito aqui na rede social, vendo a vida dos outros, paralisa. O medo, ele paralisa. Por quê? Eu tenho medo de pular de paraquedas. O que o medo faz? Ele não deixa eu pular de paraquedas. Eu tenho medo de andar 200 por hora, 200 km por hora na estrada. Então o medo faz o quê? Me paralisa e não me deixa acelerar o carro. Esse é o medo. A função do medo é paralisar. Só que nós estamos falando de uma coisa que vai mudar a tua vida. Eu, por exemplo, sou filho de empregada doméstica. Muda a vida da gente. Fazer medicina, ter um diploma de médico, médica, muda a vida da gente. Então, assim, olha que louco isso, pessoal. Às vezes o teu pai ou a tua mãe vai ver você depressivo, você com medo, inseguro, querendo desistir. E vai falar assim, meu filho, minha filha, talvez medicina não seja o teu sonho. Por que você não faz enfermagem? Minha filha, por que você não faz biomedicina? Por que você não faz fisioterapia? E aí vem. E começa. Pô, será? Será, Deus? Será que é medicina mesmo? Eu não vejo resultado. Eu não estou evoluindo nos estudos. Será que é medicina? Eu só estou sofrendo. A minha vida virou virou do avesso. E aí você começa a duvidar da tua capacidade. Será que eu tenho capacidade? Só que às vezes o cérebro, né, o ego não vai deixar você, pô, eu não tenho capacidade, eu não sou bom o suficiente para fazer medicina. Você vai pensar assim, eu não gosto mais de medicina. Aí tem os vídeos, né? A pessoa, eu desisti de medicina. Eu não gosto mais de medicina. Não, peraí. Tu tá dizendo pra mim que tu não gosta de medicina, mas tu já viu um parto?
Tu já teve, tu já atendeu um paciente no ambulatório de cardiologia, de endocrinologia? Tu já fez um atendimento de pré-natal? Tu já fez puericultura, atendimentos de puericultura na pediatria? Tu já viu uma cirurgia? Já entrou em campo numa cirurgia? Ajudou uma cirurgia? Desculpa, você nem sabe o que é medicina. Você não desistiu da medicina. Você desistiu do cursinho. É diferente. Você desistiu de física, você desistiu de matemática, você não desistiu de medicina, não sabe o que é medicina. Então, quando acontece esse ciclo vicioso, a pessoa começa a duvidar dela. A pessoa começa a achar que ela não tem capacidade. E aí que mora o perigo. Por quê? Eu até postei hoje no feed lá do Instagram. A pessoa fez 2 anos de biomedicina. Não preencheu. A pessoa tem uma mentorada nossa, agora ela terminou biomedicina, tem diploma de biomédica, mas a medicina não saiu do coração dela. É um chamado, não adianta fugir. Eu já fugi, pessoal. Eu já escolhi o caminho mais fácil. Se essa é a tua promessa, se Deus colocou no teu coração, já eras. Você vai ter que e aí você vai ter que ir atrás. Não adianta fugir. Eu já fugi e não adianta, pessoal, não adianta. Você vai ter que seguir o caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa não está desistindo da medicina, a pessoa está desistindo do método de estudo para chegar na medicina. E aí, olha que interessante aqui, ó, pessoal. Olha essa imagem, tá? Agora eu vou explicar. Fiquem comigo, porque isso daqui, pessoal, é extremamente importante. O que eu tô falando para vocês, pessoal, vale ouro. Isso daqui é a maior causa de reprovação em medicina. Mesmo da pessoa que faz questões, mesmo da pessoa que estuda 12 horas por dia, que sabe exatas, que sabe redação. Essa é a maior causa, essa imagem representa a maior causa de reprovação em medicina. Então vamos lá, você não vê resultado, você gera o estresse crônico, você tem um aumento de um químico que é produzido pela glândula adrenal chamado cortisol. Então o hipotálamo, ele vai produzir um hormônio que vai estimular a hipófise a produzir outro hormônio, e aí você vai ter o estímulo aqui da glândula adrenal, né, feedback positivo, feedback negativo, e você tem um aumento do nível sérico de cortisol. Anota aí, cortisol. O cortisol, o aumento do nível sérico dele, ou seja, o aumento do cortisol no sangue, ele gera o quê? Ele gera uma redução da plasticidade sináptica, ou seja, que é basicamente um aprendizado, você adquiriu uma nova informação, você aprendeu um novo conteúdo. Ele gera uma hipoatividade neuronal dos neurônios do hipocampo, isso é comprovado cientificamente. Você tem uma redução da capacidade de consolidação da memória e de aprendizagem. Resumindo, é como se a pessoa tivesse uma Ferrari, um super carro, só que esse carro tá com o freio de mão puxado. A pessoa só com o pé no acelerador, mas ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela tá bloqueada nos estudos. É uma pessoa que seria um excelente médico, uma excelente médica, mas como ela não entende de neurociência, ela não entende sobre o cérebro, ela acha que ela é culpada. E ela acha que ela não consegue. Quantos... Tem alguém aí que já desistiu, pessoal, do cursinho? Comenta aí. Ou todo mundo que tá aqui tá começando do zero, ou tem quem já desistiu e tá voltando? Tem alguém aí? Comenta aí. Tem alguém aí que tentou, desistiu, foi fazer outra coisa e agora tá voltando? Eu sou desse grupo, né? Eu fui fazer educação física, voltei para medicina, desisti, depois voltei de novo, né? Ó, o pessoal do zero aqui, ó. O Ezequiel falou do zero. Falou aqui, ó. Já desisti e voltei. Então, assim, pessoal, tira print. Eu vou mandar depois a apostila da aula, tá? Vai estar tudo explicado na apostila. Mas tira print disso daqui, pessoal, e guarda no teu telefone para você entender que a culpa não é sua. É um mecanismo neurofisiológico do teu cérebro. Você está seguindo um método de estudo que não estimula teu cérebro e você não vê resultado. Então você não é o culpado. Não é que você é burro. Não é que você não aprende física, não aprende matemática. É que o jeito que te ensinaram a estudar essas matérias não funciona. Você não é culpado, você tem 80 bilhões de neurônios, 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. Você tem embaixo da calota craniana o computador mais potente do planeta Terra, chamado cérebro.
Só que o nosso sistema, o nosso modelo educacional comparado com a China, comparado com o Japão, comparado com a Finlândia, comparado com a Suécia, comparado com os Estados Unidos, é um sistema de ensino, é um modelo que usa muito metodologias passivas, que é comprovado cientificamente que não funciona. Quando você troca o método de estudo, você troca a técnica de estudo, você começa a ter resultados extraordinários, assim como eu, assim como os meus alunos. Ó, a Ana aqui falou, tô voltando. Ó, o Ezequiel, mas você tá me devolvendo as esperanças. Eu fiz várias faculdades, mas não consegui terminar, pois a medicina que quero. Pois é, não adianta, pessoal. Não adianta. Não, pode tentar, não vai conseguir. Não adianta. Se Deus colocou esse chamado no teu coração, é medicina. Não adianta fugir. Então aqui, ó, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, tá? Anota aí. Porque tudo que eu falo, se vocês não entenderem isso daqui, tudo que eu falar depois não vai funcionar. Então, ó, anota aí. Não adianta você aumentar o tempo de estudo para querer aprender mais teoria agora na reta final, porque isso vai desregular o teu nível emocional. Você vai entrar no ciclo vicioso, estuda sem atenção, gera esquecimento, baixos acertos, é improdutivo, tem que estudar de novo aquela matéria. E aí isso gera ansiedade, desmotivação e você acha que não tem capacidade. A explicação disso é esse mecanismo aqui neurofisiológico, tá? Ele está resumido, ele é mais complexo que isso, mas aqui é um resumo dele que vai gerar esse outro mecanismo aqui que vai prejudicar, vai bloquear o teu aprendizado, vai bloquear a sua evolução nos estudos. Léo, você inventou isso da tua cabeça? Você tirou da onde isso? Artigo científico publicado na Neuroscience, que é uma das revistas mais importantes do planeta Terra sobre neurociência, tá? Estudo publicado em 2024. Então, os pesquisadores, os neurocientistas, eles pegaram o quê? Eles pegaram mais de 100 estudos de neuroimagem e neuropsicologia comparando o método tradicional, aulas expositivas e passivas, com abordagens ativas de aprendizagem, que é basicamente o que a gente ensina dentro do Atleta da Mente. Quais foram as descobertas do neurocientista? Lembrando, tá, pessoal? Ó, vou até vir aqui, ó. Não sou eu que estou falando. É os neurocientistas que estão falando isso. Tá? Então não estou inventando a minha cabeça, é os caras que estão falando. Anota aí, ó. A aprendizagem ativa, que é o que a gente ensina dentro do ciclo 60 dias, com resolução de problemas, feedback, envolvimento emocional, codificação semântica, recall ativo, aumenta a atividade do hipocampo, que é aquela região do cérebro responsável pelo aprendizado e pela memória de longo prazo, favorecendo a memória de longo prazo e o raciocínio abstrato, que é o que vocês mais têm dificuldade. O aluno fala, Léo, eu entendo, mas na hora de fazer as questões eu não consigo. Por quê? Porque é um raciocínio abstrato. Muitos alunos têm dificuldade. Nós vamos trabalhar isso ao longo de todo o curso, nós vamos trabalhar bastante isso com exemplo, com questões, fica tranquilo. Ó, já o método tradicional, que é o dos cursinhos, das videoaulas da escola, não sou eu que tô falando, é os caras de uma revista super importante no mundo. Ó, o método tradicional, baseado apenas em exposição oral, videoaulas, atua magitoriamente no córtex auditivo e na memória de trabalho, gerando retenção efêmera. O que quer dizer retenção efêmera? Pode até usar na tua redação essa palavra. É uma retenção volátil, é fogo de palha, entendeu? Evapora, vai rápido, desaparece, que nem escreveu o nome na areia, vem a onda e apaga. Mas sem neuroimagem é o quê? Bota um computador na cabeça da pessoa, bate ali uma ressonância magnética, faz um PET scan, faz vários estudos de neuroimagem para ver a atividade do cérebro. Então, eles compararam passivo com ativo. Do ponto de vista biológico, o aprendizado o significativo requer neuroplasticidade sináptica, nós vamos trabalhar bastante isso ao longo do curso, dependendo de prática e emoção. Anota aí, ó, prática e emoção. Quem é meu aluno sabe. Todas as nossas técnicas que eu ensino dentro do ciclo 60 dias é com prática e emoção. Que, infelizmente, são ausentes em métodos passivos e muitas pessoas que seriam excelentes médicos, excelentes médicas desistem de fazer medicina porque não aprendem exatas. Tira print aí, pessoal. Tira print, quem quiser usar na redação. Tô chutando esse ano que vai cair um tema de crianças, né? Então pode ser que caia inteligência artificial e crianças, obesidade e crianças, ensino ativo, passivo com crianças, né? Vai saber aí, você já tem um argumento bem sólido aí para a tua redação. Então vamos lá, conclusão, a neurociência confirma, não sou eu que estou falando, neurociência tem diversos estudos, confirma que o aprendizado só se consolida quando o aluno participa ativamente do processo e que métodos tradicionais limitam a formação de memórias duradouras. Tá aí, pessoal, tá aí.
Só não vê quem não quer. Aí, olha que interessante, pessoal. Mensagem que eu recebi de uma aluna minha, tá? Ó, oi, Léo. Gostaria de agradecer e através do seu curso eu passei em medicina. Aí eu mandei aqui um áudio pra ela, falei que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Aí ela botou aqui, ó. A minha família chorou tanto, eu também. Foram 6 anos. 6 anos, pessoal. Tem noção o que é você estudar 6 anos do jeito errado? 6 anos, não é 1 ano, não é 2 anos. Porque vocês às vezes... Não, eu vou estudar aqui... Nem vou acreditar o que esse cara tá falando. Vou estudar aqui, continuar estudando de forma errada. E vir vendo o que dá. E ela ficou 6 anos. 6 anos. Palavras dela, olha aqui, ó. Mas só quando comecei a sujar a mão de terra, de verdade, ou seja, usando metodologias ativas, usando o ciclo de 60 dias, e usar o seu método, eu consegui passar em medicina. Eu comecei a imprimir as provas e provas, eu fazia às vezes chorando, mas dava atenção aos meus erros e acertos. Ou seja, ela metrificava, né? Eu vou ensinar isso para vocês ao longo das aulas. Porque você me ensinou que isso é importante e queria dizer o quanto você é importante. Seu curso é ouro, você ensina o que jamais professor algum vai ensinar. Porque eu passei depois da sua ajuda. Tem noção do que é isso, pessoal? 6 anos de sofrimento, 6 anos estudando errado. E aqui, pessoal, quando ela manda essa mensagem aqui pra mim, eu sinto assim no meu coração que é Deus falando comigo, é dizendo assim, porque eu já sou médico, trabalho numa clínica particular, trabalhei 2 anos no SUS, né? E tenho esse projeto que eu ensino outras pessoas a passarem em medicina, né? Tem o meu Instagram, 170 mil seguidores, canal do YouTube 50 mil inscritos. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixa o like aqui, compartilha com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai. É importante isso pro nosso trabalho. E às vezes eu dá aquela vontade, pô, será que eu não tenho que desistir? Aí eu fico pensando, pô, será que eu oro pedindo para Deus, será que é para desistir ou é para continuar? E aí eu recebo essa mensagem aqui e eu tenho a certeza, né? Tenho a certeza que eu tenho que continuar com isso. Mesmo tendo acabado a faculdade de medicina, né? E sou muito feliz, né? Gosto muito, atendo crianças que têm problema de aprendizagem, atendo depressão, ansiedade, sou muito feliz com isso, né? Mas sou apaixonado por dar aula, né? Uma das grandes paixões que eu tenho é dar aula. Então, assim, eu leio essa mensagem aqui, eu sinto assim, é Deus falando comigo, né? Continua, não desiste desse projeto, não desiste de ajudar outras pessoas, né? Você foi o caminho que o Senhor colocou no meu processo. Pum. Aí é complicado, né, pessoal? Aí eu sinto o quanto que é bacana, né, pessoal? Porque dinheiro, vocês vão perceber isso, né? No fim do dia não é sobre dinheiro, né? No fim do dia é sobre quantas almas você impactou, né? Quantas vidas você mudou, né? No fim do dia é sobre isso. No fim do dia não é sobre você fazer medicina para ganhar milhões. No fim do dia é quantas pessoas você impactou. Porque um dia eu vou morrer, né? Não leva carro, casa, dinheiro, apartamento. Não leva nada disso, né? A única coisa que eu vou levar vão ser as almas que eu transformei ao longo da minha passagem aqui na Terra. E não é sobre dinheiro, né? É sobre vidas que foram transformadas. Então, quando eu leio essa mensagem, eu sinto que é Deus falando comigo, né? Para continuar. Então, aqui, ó, pessoal, fórmula secreta. Agora vocês vão ter a capacidade para poder entender a fórmula. Porque se eu falasse da fórmula aqui, vocês não iam entender. Agora vocês conseguem entender. Então, olha que interessante aqui, ó, pessoal. Então, a fórmula secreta, nós vamos ter AS. Léo, o que é a AS? Atenção seletiva. Então, imagina que você está numa sala escura e você tem uma lanterna. A atenção é essa lanterna, que é o foco, a capacidade de manter a atenção num ponto específico. Então, essa lanterna que vai focando a luz numa sala escura, essa é a atenção. A atenção é o coração da aprendizagem. AP, que é o aprendizado. Então, eu entender como que algo funciona. Por exemplo, eu entender como é que funciona aqui o eixo HPA, eu aprendi esse conteúdo. Agora, se eu vou lembrar desse conteúdo aqui na hora da aula, na hora da prova de fisiologia na faculdade de medicina, é outros 500, né? Ou na prova de endocrinologia em clínica médica lá no 3º ano, em 2021, quando eu fiz a prova de endocrinologia, né? Que caiu uma questão sobre a glândula adrenal. Então, assim, uma coisa é eu entender o conteúdo aqui, outra coisa é eu lembrar na hora da prova, né? Então, olha que interessante. A aprendizagem é o entendimento. Agora, colocar na memória de longo prazo é outro processo. Então, a gente vai ter a soma aqui, ó. Atenção seletiva, mais aprendizagem, mais memória. Essa equação aqui, ela é multiplicada pela produtividade mental. Por quê, pessoal? Anota aí. O que é produtividade mental? Produtividade é eu
em 20 minutos, aprender mais do que 2 horas de estudo. Isso é produtividade. Produtividade não é tempo de estudo. Produtividade é retenção do estudo. Então, eu sento ali e estudo 10 minutos e aprendo mais do que 1 hora. Eu sento ali e estudo 20 minutos de matemática e física, eu tenho uma retenção, uma compreensão da matéria maior do que se eu estivesse vendo 2, 3 horas de videoaula. E eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar questões de física, eu vou pegar questões de matemática, eu vou pegar um conteúdo, né? Depois eu vou postar nos meus stories, vocês vão escolher o conteúdo entre matemática, física, química e biologia. Qual conteúdo vocês querem que eu dê uma aula? Eu vou dar uma aula para vocês, só pegando memórias que já tem na cabeça de vocês, ensinando como vocês gravarem o conteúdo. Então, produtividade mental é isso. Dividido pelo nível emocional. Então, o nível emocional, pessoal, ele é uma grandeza inversamente proporcional à aprovação em medicina. Quanto maior for o teu nível emocional, menor é a chance de você passar em medicina. Por quê? Porque o nível emocional, ele bloqueia a aprendizagem, ele bloqueia a atenção, ele bloqueia a memorização. Então, segundo essa imagem aqui, quanto maior for o teu nível emocional, e aí quando você entra no ciclo vicioso, quando você entra nesse ciclo vicioso, você aumenta o teu nível emocional. Quanto maior for o teu nível emocional, pior é o teu desempenho nos estudos. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal. Vou perguntar aqui, quero que vocês me respondam. Se você senta para escrever uma redação e você tá com medo, você tá inseguro, você tá ansioso, o teu cortisol tá lá nas alturas, como que vai ser a qualidade da tua redação? Comenta aqui para mim. Como é que vai ser a qualidade da tua redação? Agora, outro contexto. Você tem um método, você tem uma técnica, você tem um passo a passo, você sabe o que escrever na alusão histórica, você sabe como fazer uma contextualização, você sabe como fazer uma tese binária, você sabe como fazer um tópico frasal, você tem repertório, você tem argumentos memorizados, você tem o passo a passo da proposta de intervenção, você tem tudo pronto mentalmente e você vai escrever uma redação agora com confiança, com foco concentrado. Como que vai ser a tua redação com o nível emocional lá embaixo? Então, quando o meu nível emocional está lá em cima, a minha redação de 0 a 10 é um 2, é um 3. Quando o meu nível emocional ele tá baixo, a minha redação vai ser um 8, vai ser um 9, vai ser um 10. Então, o nosso objetivo é baixar o nível emocional para aumentar a chance de passar em medicina e multiplicar. Não é soma, 1 mais 1 é 2. Não é multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, é multiplicar o teu aprendizado. Então, quando a gente usa as metodologias ativas, a gente multiplica o aprendizado e, por tabela, por consequência, você reduz o nível emocional. Então, quanto maior for o teu nível emocional, pior é o teu aprendizado. Então, para você gravar, anota aí no teu resumo. É como se tivesse uma Ferrari com o freio de mão puxado. É isso que resume pessoas com potencial gigantesco, com uma alta capacidade de inteligência e que não conseguem passar em medicina. Aí eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês. Olha esse gráfico aqui, ó. Quanto mais sobe o teu nível emocional, mais tu procrastina. Por quê? Olha que louco isso, pessoal. O nosso cérebro, ele cria uma neuroassociação ruim com os estudos. Cria uma neuroassociação negativa. Por quê? É estresse. Você tem um gasto energético altíssimo, fica ansioso, gasta muita energia. O cérebro é preguiçoso, ele quer economizar energia. E aí, toda vez que você pensa em estudar, o cérebro começa a procrastinar. Ele pensa em nota baixa, gera ansiedade, não sei o que vai acontecer no futuro, não aprende exatas, pressão da família, medo de ficar velho para fazer medicina, e o nível emocional vai subindo. E aí, olha que louco, o cérebro vai dizer assim, ó, faça alguma coisa, Sara, faça alguma coisa, Bianca, Ana, Ezequiel, Diná, Samuel, faça alguma coisa que te dê prazer. Aí tem aqui na imagem, o que dá prazer, pessoal? No que vocês procrastinam? Rolar as redes sociais, entendeu? Ó, tem 900 pessoas, acho que é 920 pessoas inscritas no curso gratuito. Quase 1.000 pessoas inscritas. Olha quantas pessoas tem aqui ao vivo. Claro, tem pessoas que vê a gravação depois, mas olha quantas pessoas tem ao vivo aqui. A maioria tá fazendo o quê? Scrolling,
vendo as redes sociais, e aí tem vários estudos mostrando que isso prejudica a atenção, prejudica o foco, prejudica o aprendizado, o excesso de redes sociais. Entendeu? Então a pessoa tá o quê? Nas redes sociais. Por quê? Porque a rede social te dá prazer, te dá dopamina fácil. Assistir uma série, entendeu? Jogar videogame. Entendeu? Então, olha que louco isso, pessoal. O nosso cérebro, ele busca o prazer. Então, não adianta, pessoal, não adianta eu falar de método, não adianta eu falar de técnica, não adianta eu apresentar aqui a técnica para vocês, eu apresentar os métodos, eu fazer as questões aqui junto com vocês, eu pegar a teoria, eu mostrar para vocês os mapas mentais, eu mostrar a lista dos conteúdos que você tem que estudar, sem você entender isso aqui. Porque senão vai ser enxugar gelo. É que nem você passar perfume antes de tomar banho. Não adianta nada, pessoal. Eu preciso que vocês não saiam dessa aula sem entender isso aqui. Porque senão eu não vou conseguir ensinar para vocês o método. Vocês não vão conseguir ter resultados sem entender isso daqui. Você precisa entender isso daqui, ó. Entender isso daqui. Que você não é o culpado. Que você não passou em medicina, não é porque você não é inteligente. É porque você está estudando do jeito errado. Você não entendeu como é que o cérebro funciona. E tá tudo bem, porque a escola foi. Você estuda no modelo lá da época da Revolução Industrial, de decoreba, na força bruta, de esforço, de sofrimento. E tá tudo. Não é culpa tua. Mas você precisa entender isso aqui. Porque senão é que nem você passar perfume antes de tomar banho. Não adianta de nada. Você não vai sair do lugar. É como se você tivesse um teto. Você quer crescer, mas você bate no teto. Você não consegue romper. Você não tem permissão para romper. Faz sentido para vocês, pessoal? Comenta aí, pessoal. Ó, o Alexandro, né? Estou ciente do que você está falando. Você precisa entender isso aqui, pessoal. Isso é extremamente importante, vai mudar a vida de vocês, mudou a minha vida e pode mudar a vida. Se vocês entenderem isso daqui, por quê? Eu reduzo o nível emocional, aumento a atenção, aumento a aprendizagem, aumento a memorização, pum, multiplico pela produtividade mental, vou passar em medicina. Não tem. E aqui, ó, essa imagem resume, ó, resume a aula de hoje. Essa aula resume a aula de hoje. Estuda 12 horas por dia, nota baixa no Enem, dicas do YouTube, cursinho online, cursinho A, B, C, D, E e procrastina. É uma pessoa que está carregando um peso muito alto, que não sai do lugar, que não consegue evoluir nos estudos. Essa é a realidade de quem está estudando para passar em medicina. Tira print aí, pessoal. Tira print aí para vocês não esquecerem dessa imagem. Bota na parede do quarto de vocês, para vocês não esquecerem aí dessa imagem. Tá? Ó, exatamente, passo por isso. Passo por tudo isso. Isso aí. Não é culpa tua, tá, querida? Ó, anota aí. Não é culpa minha. A Ana, né? Não é culpa tua, tá, querida? Tira isso de você. Não carrega esse fardo. Não é culpa sua, tá? Ó, e por que não é culpa tua? Olha isso aqui, ó. Para vocês que são viciados em videoaulas. Olha aqui, ó. Estudo publicado numa grande revista, tá? Ó, os neurocientistas lá em Paris, no Laboratório de Ciências Cognitivas e Psicologia Linguística, eles investigaram por meio de ressonância magnética funcional, que é um exame que vê a atividade do cérebro, como o cérebro reage a videoaulas curtas de matemática. Não sou eu que estou falando, senão vão falar aqui que eu estou falando que o meu método é melhor. Não é isso. Estou só replicando o que a ciência provou. O que o estudo revelou, pessoal? Anota aí. Você que é viciado em videoaula, você que assiste videoaula dia e noite, anota aí. As videoaulas ativam áreas genéricas de atenção e linguagem, mas não ativam o circuito neuronal específico da aprendizagem matemática, regiões parietais e pré-frontais. Não houve mudança duradoura na rede cerebral associada à aprendizagem conceitual, mesmo após a repetição dos vídeos. Teve uma galera aí que falou que está 2, 3 anos estudando. Tá aí, ó, pessoal.
Por que que você vê videoaula e não aprende? Tá aí, tá aqui a explicação. Olha que louco. A exposição passiva a vídeos gera apenas engajamento superficial e memória de curto prazo, sem consolidação no hipocampo e nas redes de longo prazo. Vou até repetir essa, tá? Tira a print aí, pessoal. Você pode até usar isso na redação de vocês, se cair um tema aí de crianças envolvendo estudo. A exposição passiva a vídeos gera apenas engajamento superficial e memória de curto prazo, sem consolidação no hipocampo e nas redes de longo prazo. Tá aí, pessoal. Tá aí. Por que que o cara estuda dia e noite e não passa em medicina? Enquanto tem alunos meus que estudaram 60 dias e passaram em medicina. Então, olha que louco aqui, ó, pessoal. Olha esse comentário aqui, ó. Meu, que ilusão é essa que você tá pregando? É um hater, né? Como fica a tua consciência pregando uma coisa irreal? Sendo que eu só falo de ciência, né, pessoal? Claro, eu trago aqui a minha experiência pessoal, porque eu passei por tudo isso, né? Mas o objetivo aqui é trazer a ciência em primeiro momento, né? Falo de Deus, né? Que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Mas sempre com um embasamento científico. Tudo que eu falo aqui é baseado na ciência. Aí ela continua aqui, ó. Quer ganhar dinheiro em cima de um charlatanismo puro, sendo que eu só falo neurociência. Galera, cai fora disso. E teve 6 pessoas que deram like aqui. Sendo que eu só tô trazendo aqui o que a ciência fala, né? Só tô trazendo aqui o conhecimento da neurociência. Só isso que eu falo. Mas enfim, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Quem dirá eu, né? Agradar todo mundo, né? Não é esse o nosso objetivo. Mas só para vocês entenderem, pessoal, porque às vezes a gente tá tão focado num caminho, tá tão aqui, ó, fechadinho aqui, ó, e não vê outros caminhos. E aí você vê, pô, 60 é impossível. Tudo bem, não tô falando que você vai passar em medicina 60 dias. Não é isso. Eu só tô mostrando para vocês que existe uma forma de você acelerar esse processo, de você chegar mais rápido no teu objetivo. Aí, olha que interessante aqui, ó. Mensagem que eu recebi. Boa noite, Léo. Queria te agradecer por ter feito parte da minha jornada até a aprovação em medicina. Essa semana completei 1 mês de faculdade e até hoje não caiu a ficha de que finalmente estou na faculdade de medicina. Santa Casa, São Paulo. Tem alguém de São Paulo aí? Obrigado de verdade e continue espalhando seu conhecimento para as pessoas. Obrigado por mais uma vez. Mostrei para todos que tenho capacidade para fazer qualquer coisa. Vou repetir. Mostrei para todos que tenho capacidade para fazer qualquer coisa. Quem está estudando para passar em medicina sabe exatamente o que significa essa última frase que ele falou. O que significa isso, pessoal? O último pedaço ali da mensagem dele significa o quê? Só quem estudou para... Professor nenhum vai entender isso. Só quem estudou para passar em medicina sabe o que é você ser taxado como preguiçoso por amigos, primos, familiares, tios, vizinhos, você ser humilhado, você, depois de uma reprovação, você ser colocado, você não consegue nada, você não vai ser ninguém na vida. Só quem está estudando sabe o que é isso. Então, quando ele escreve isso para mim e fala assim, mostrei para todos que tenho capacidade para fazer qualquer coisa, pum, aí eu penso, que loucura, né? E aí, claro, você não pode parar por causa de um comentário. Todo dia eu recebo esse tipo de comentário. Vendedor de curso, enganando as pessoas. Todo dia tem. Sendo que eu falo para minha equipe, nós não vendemos curso, nós mudamos a vida das pessoas. Então, olha que interessante isso, né, pessoal? Eu quero mostrar para vocês que é possível. Eu quero mostrar para vocês que se tantas pessoas conseguiram, por que você não vai conseguir? Entendeu? Aí do lado aqui tem o José. Também nosso aluno que passou em medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, assim, pessoal, você não é burro. Eu já achei que eu era, mas você não é. Você tem um potencial gigantesco, tá? Gigantesco. E aí vem a pergunta, tá, Léo? Como que eu vou aprender? Como que eu vou aprender? Entendi do nível emocional. Como que eu vou aprender os conteúdos? Como que eu vou memorizar os conteúdos de física e matemática? Aí, na segunda aula, que vai acontecer amanhã, eu vou mostrar para vocês como aumentar a atenção seletiva. Eu vou pegar uma questão, vou fazer junto com vocês, como aumentar o aprendizado e como ter a memória de longo prazo. Eu vou ensinar para vocês uma técnica chamada GPOM,
que é uma técnica avançada de memorização. Vou mostrar para vocês, vocês vão sair entendendo essa técnica e como aplicar ela. Na quarta-feira, eu vou falar sobre produtividade mental. Por quê, pessoal? São aulas sequenciais. Não tem como. Ó, já deu 90 minutos de aula aqui, 1h30 de aula. Não tem como eu falar. E olha que eu fui bem sucinto aqui, tá? Se desse, por mim, eu ficaria 3 horas aqui. Mas eu sei que vocês não ficariam. Então, assim, eu tento resumir o máximo aqui, 90 minutos. Então, se eu falasse tudo aqui, nós vamos ficar 5 horas aqui. Então, eu fragmento as 3 aulas para ficar didático e vocês conseguirem digerir, porque é muita coisa. Então, o que nós falamos hoje? Nós falamos do nível emocional. Sem regular isso daqui, tu pode ter o melhor método do mundo, o melhor professor do mundo, o melhor cursinho do mundo, tu não passa em medicina. Léo, como que teus alunos aprenderam física e matemática sem videoaulas? Vou mostrar para vocês amanhã. Léo, como que eu organizo os estudos? Qual que é a lista das matérias que eu tenho que estudar? Vou mostrar na quarta-feira. Por isso que eu preciso que vocês voltem, pessoal. Tem gente que vem na primeira aula e não volta na segunda. É importante que vocês continuem ao longo da semana vendo as aulas. E mais importante ainda que vocês façam o simulado na quinta-feira. Tem gente que participa das aulas, baixa as apostilas das aulas e não faz o simulado. Né? Que é o pessoal que eu falo que acredita em coelhinho da Páscoa e Papai Noel, né? É a pessoa que acredita em milagres. Né? Tá querendo um milagre do divino do além. Então, hoje nós falamos do nível emocional, você entendeu como é que ele funciona, por que que ele funciona, e amanhã eu vou ensinar a técnica, e quarta-feira eu mostro então o plano. Eu montei um plano, tá? É o mesmo plano que eu vou fazer com os meus alunos, lá do Método Aceleramente, eu vou mostrar aqui para vocês, tudo. Vou mostrar exatamente o que eu vou fazer com os meus alunos, eu vou mostrar aqui para vocês de forma totalmente gratuita. Então vocês têm que comparecer. Então assim, pessoal, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exercício prático. Não adianta eu falar tudo que eu falei aqui e vocês não colocarem em prática. Então lembra lá que eu falei para vocês no grupo, ó, vai ter a aula, vai ter exercício e vai ter uma apostila para vocês, tá? Então quem ficar até o final vai ter acesso à senha, uma apostila com 100. Então exercício prático, é bem simples esse exercício, tá? São 3 coisas que você vai ter que fazer nesse exercício prático. E quem fizer esse exercício, automaticamente vai estar participando do sorteio do estetoscópio que a gente vai fazer no domingo, 8h15 da noite, tá? Primeira coisa, como o método adicional afeta o seu nível emocional? Então você vai ser específico, não generalize, use emoções, não fatos, tá? Eu quero que tu fale as emoções. Então quando eu estudo matemática, quando eu estudo redação, eu me sinto de tal forma, tá? Então tudo que eu falei aqui para vocês e os sentimentos que vocês tiveram, eu quero que vocês escrevam isso no papel. Isso é muito importante para as próximas aulas, tá? Vocês vão entender ao longo da imersão, do curso, vocês vão entender por que é importante esse exercício aqui, tá? Então não deixe de fazer esse exercício. Então escreva exatamente, tá? Quanto mais informações você colocar, melhor. Segunda coisa, você vai colocar ali, descreva situações reais em que o método adicional fez o seu nível emocional subir. Descreva cenas específicas, por exemplo, teve uma vez que eu estava na escola, que tinha que ler um livro, fazer um resumo, e eu fui apresentar esse livro para os meus colegas e eu travei. Eu gaguejei na frente da turma inteira, isso me gerou um bloqueio emocional fortíssimo, criou uma neuroassociação muito negativa com os estudos. Então, vai escrever cenas, situações que você passou que gerou uma crença limitante, que mexeu com a tua capacidade, que mexeu com o teu potencial, que fez você desacreditar, que fez você desistir da medicina. Escreva isso porque isso é extremamente importante. Os detalhes sensoriais, o que você viu, sentiu, pensou naquele momento. Mínimo 4 situações diferentes, tá? 4 situações diferentes. Depois você vai pegar outra folha e vai fazer o terceiro exercício. Comente como o ciclo vicioso afeta a sua rotina de estudo hoje. Ah, Léo, mas eu não comecei ainda. Então, o ciclo vicioso está fazendo você ter medo e por isso você não começa. Você fica procrastinando e fica dando a desculpinha, a justificativa que você vai começar quando você tiver tempo, quando você tiver dinheiro, que isso aí é desculpa. Identifique o loop, o que você fez e se repete. Ah, eu sento para estudar química, aí eu não entendo, eu não aprendo, tenho baixos acertos e quando eu estou no Instagram vendo a vida dos outros. Tu vai escrever como que acontece o loop, tá? Tem que escrever tudo certinho. Mostre a causa, o efeito e a causa de novo. Então, qual que é a causa, qual que é o efeito, o que que tu faz, procrastina, não faz, isso, aquilo. Seja honesto sobre os comportamentos autodestrutivos, tá? No mínimo 5. Escreve 5 comportamentos autodestrutivos que te afastam da sua aprovação em medicina, tá? Então, é um exercício bem simples, ele traz um resultado muito bacana, né? Que é muito usado, esse tipo de exercício, muito usado na terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Então, faça esse exercício porque ele vai ser muito bacana para nossa segunda aula, tá? Porque na segunda aula nós vamos ir para a prática, nós vamos sujar a mão de terra, né? Como os alunos dizem. E aí o sorteio, então, domingo. Domingo eu vou escolher um tema de uma aula, tá?
Então, hoje então a gente falou o jeito errado de você estudar, né? Que é através de videoaulas do método passivo. Amanhã eu vou falar o jeito certo de você estudar com a técnica chamada GPM. Terça-feira eu vou mostrar o mapa, o passo a passo que eu montei para os meus alunos passarem em medicina, mesmo começando do zero agora na reta final, Federal, ProUni, FIES. Vou apresentar aqui para vocês. E aí no domingo eu vou escolher um tema de uma aula e vou dar essa aula para vocês usando a associação à neurociência. E quem estiver participando dessa última aula, que vai ser no domingo, vai ganhar um estetoscópio. A gente vai sortear um estetoscópio. Para participar do sorteio, você tem que fazer um comentário aqui na aula do YouTube, comenta o teu nome, de onde você está falando, qual que é o teu sonho, por que você escolheu medicina. E o passo 2, você faz o exercício, tira a foto do exercício e me manda lá no meu direct do Instagram. Aqui estão as referências da aula, né? Quem quiser tirar print, pesquisar e aprofundar depois, né? Quem é meu aluno já sabe, né? Que eu sempre trago as referências, sempre trago da onde que eu tirei, né? Não inventei da minha cabeça, tudo que eu tô falando aqui para vocês é baseado na neurociência, claro, muito na minha experiência pessoal, né? Por já ter passado em medicina, tá? Sinto exatamente isso em química, parece que tem um bloqueio, exato. E aí, esse exercício, Ana, ele é fundamental para você descobrir quais são esses bloqueios, por que você não consegue, tá? É muito importante isso. Tá? Qual que é a senha? Então, assim, pessoal, sempre no final, para vocês baixarem essa apostila aqui, com tudo que eu falei, tudo descrito bonitinho, você tem que ficar até o final da aula e aí vai ter uma senha. Ou seja, só aquela pessoa que viu até o final vai poder ter acesso. Isso é uma forma da gente filtrar, separar o joio do trigo. A gente quer só as pessoas comprometidas, aquelas pessoas que realmente querem passar em medicina junto com nós aqui ao longo desse evento, tá? A gente não quer aquela pessoa que não quer passar em medicina, que só quer um milagre, um pau mágico. Nós queremos aquelas pessoas que são realmente dedicadas. Então aqui o mapa, para resumir o que a gente falou, né? Então a culpa é do método de estudo, leva isso para casa hoje. A culpa não é a culpa não é sua, a culpa é da metodologia do estudo. Vocês entenderam então por que o método tradicional não funciona, por que ele acaba gerando a sobrecarga cognitiva, o esquecimento, né? Como se fosse um carro super potente, só com freio de mão puxado. E no final, eu mostrei para vocês, então, um pouquinho, né, desse método, como que funciona o ciclo 60 dias, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, né? Através do microlearning, storytelling, recall ativo, e como que você consegue aprender 10 vezes mais rápido, né? Para você conseguir passar em medicina e conseguir ver o seu nome na lista dos aprovados em uma federal ou numa particular com bolsa 100%. E aqui é a senha, então, para vocês poderem baixar o material, MED 60 dias, tudo minúscula, tudo juntinho, só vocês poderem baixar lá o material e poder usar esse material para guiar vocês ao longo dos estudos. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me chame no direct do Instagram, né? Tem o meu Instagram ali, para quem não segue ainda, Léo Vicari, chama lá, manda mensagem para mim, fala para mim o que você achou da aula. É uma honra, é um prazer muito grande para mim ter você aqui segunda-feira à noite, ficar 1h e 37 minutos comigo. Isso significa muito para mim, não só para mim, para toda a equipe. O nosso objetivo aqui é mudar almas. A gente não quer vender curso, a gente quer mudar a tua vida e a vida da tua família para tu mandar mensagem para mim daqui 6 anos. Léo, eu passei em medicina, vou ser médico, eu mudei a minha vida, graças a Deus. Tá bom? Nos vemos amanhã, então, 8h15 da noite. Aqui na minha família, nos parentes, mas 60 dias, sim. Eu acho que ele tá te enganando. As pessoas não querem se dispor, elas querem a fórmula mágica, coisas fáceis. Elas querem dar uma lida num textinho e quer que o texto entre na cabeça delas. Sou muito cristã, aí começa vários problemas. Até sem luz, até minha luz chegaram a cortar. Então, assim, é bem complicado, mas tem que seguir, é fé. Só fé, eu só fui movida pela fé, eu tô aqui pela fé, eu vou terminar também pela fé. Eu sempre trabalhei à noite pra poder cuidar das minhas 2 filhas, eu tenho 2. Uma é especial, né? A menor, ela é autista. Aí eu falava, não vai ter como. Vou chegar, vou dormir um pouco, vou estudar. Não dá, é muito pesado. Eu tenho 3 anos de fisioterapia trancado e tenho 3 anos de enfermagem trancada. Por que tu não terminou? Porque 3 anos é quase no final, mais da metade, né? Quase, não falei, o que eu tô fazendo? Por quê? Não vou conseguir, é isso que eu quero pra mim? Não é. Por que eu tô tentando me enganar? Aí eu pensei, ao invés de colocar essa energia que eu tô colocando aqui, porque vai energia, é melhor eu pegar essa energia, juntar com mais e tentar medicina logo. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz um quadro branco na minha sala todinha. Então, o que ela chegava, ela aprendia, ela já revisava. E aí eu também ia falando para ela. Nós conversávamos. Consegui desenvolver bem. A redação tirei nota máxima. Fiquei desacreditada, porque nota máxima, sem erro de pontuação, concordância, é tenso. Eu recebi no dia do meu aniversário. Quantos anos? 33. E o pessoal que acha que só pode fazer medicina com 18 anos? Imagina, eu já fui uma dessas pessoas, né?
Até que eu coloquei na minha cabeça, não, o tempo vai passar, eu vou ter 40 anos de qualquer forma, eu não vou. Então que eu chegue nos meus 40 anos da melhor forma, muito melhor do que agora com 33. E aí eu acordei, as minhas filhas fizeram uma surpresa, né, que o pai mandou logo cedo, uns presentes. E aí eu olhei, aí tinha saído o resultado, falei, eu não vou ver, não tenho coragem. Eu olhei, aí fiz até um vídeo com elas, né, escreve aqui qual o ano que vocês vão, né. Aí a pequenininha escreveu o primeiro ano, a outra escreveu o nono, aí eu escrevi medicina, e na hora que eu cheguei, aí elas ficaram olhando, na hora que eu fiz assim, então falei pra eles no final de semana todo, falei, gente, será que eu tô dormindo? Não é possível, parece um sonho, porque eu realmente, nesse final de semana do meu aniversário, eu vivi um sonho.